Olá, seja bem-vindo a mais uma aula comentada ATC. Uma realização ATC, Escola de Aviação Civil. Eu sou o Leonardo Canali. E eu sou o Fernando Fonseca. E nesse episódio nós vamos falar sobre o trem de pouso, sistema hidráulico e as generalidades de motores. Para alunos ATC, esse episódio comenta a aula Conhecimentos Técnicos 2, dos cursos de piloto privado e piloto comercial de avião e helicóptero. Se você não é aluno ATC, também vai poder aprender, é só ficar com a gente. Fica aí, gente. Aproveite esse episódio e vamos voar juntos. Mais uma, Fonseca. Vamos lá, Léo. Primeira coisa que eu quero dizer para os alunos de helicóptero. Isso. Eles têm uma mania de não querer assistir essa aula. Ah, não, helicóptero não tem trem de pouso, porque é o primeiro assunto. Tem esquis. Tem uns esquisinhos, ou nem taxia, né? Só subir um pouquinho, ficar pairando ali e vai embora. Aí eu falo assim, põe no Google, Agusta. Helicóptero Agusta. O que ele vai encontrar lá? Tem trem de pouso, pneu. Meu Deus. Então, meus queridos alunos de helicóptero, não tem jeito. O que a gente fala nessa aula, 100% do que a gente fala nessa aula, cai na banca de helicóptero. Inclusive essa parte da classificação e do trem de pouso, tá bom? A parte de esquis a gente vai ver na aula 3 de teoria de voo, de helicóptero, aí sim especificamente para você de helicóptero, mas assim, fiquem tranquilos que tudo que cai aqui você vai ter que aprender. Não tem jeito. O que é trem de pouso, Fonseca? Vamos começar. Ok, vamos conceituar o trem de pouso. Então, nada mais, nada menos é a estrutura, né, que vai suportar o peso do avião total, tá, e o que vai permitir esse avião se locomover taxiando, né? Tá. Então, isso aí são as palavras-chave para trem de pouso. Para conceituar. Pra conceituar o trem de pouso, né? Digamos assim, locomover no solo. Isso. Né? Tanto ele conseguir se locomover, quanto se sustentar todo esse peso, né, total da aeronave. Então a gente pode dizer que o trem de pouso não é só o pneu. Não faz parte, né, mas não é só, é o pneu do avião, não. Ele tem a sua primeira função, sustentar, segurar todo esse peso para o avião conseguir manter em solo e ao mesmo tempo ele conseguir se locomover. Absorver os impactos do pouso. Perfeito. Né? Porque, né, o trem de pouso vai ter um sistema completo, né? Então não é só a roda, né? Não é só roda, pneu e acabou. Tem muito mais coisa. Tem todo um joguinho atrás dele. Beleza. Bom, então isso é trem de pouso, gente. Só isso. Isso. Fácil. Isso. Bom, o que a gente tem que saber? Algumas coisas sobre o trem de pouso. A primeira é a classificação. Então, existem algumas classificações. A primeira que a gente vai ver é sobre o meio de operação. Sim. Então, dependendo de onde o trem de pouso opera, ele vai ter classificações diferentes. Sim. Né? Então, aquele trem de pouso que é o mais comum que a gente vê dos aviões da Latam, da Gol, da Azul, da Avianca, de todo mundo, ele opera na terra, no solo. Somente em solo. Então, esse é um trem de pouso terrestre ou litoplano. Lito vem de solo, né? Mas essa é a classificação quanto ao meio de operação. Isso. Precisa tomar cuidado, depois a gente vai ver, porque aí às vezes a ANAC pergunta assim, qual é, né, a classificação de mobilidade? O cara responde litoplano. Nós vamos entender mais pra frente. Então tem que tomar cuidado que aqui a gente está vendo quanto ao meio de operação. Isso. Ou seja, aonde esse trem de pouso vai se encontrar, onde ele opera. Onde ele opera, isso. Nesse caso, ele opera na terra, então ele vai ser litoplano ou terrestre. Aqueles aviões, antigamente tinha muito, né? Muito mais do que tem hoje, que pousa no mar, por exemplo. E só pousa no mar, não tem outro jeito. Sim. Ou pousa na água ou pousa na água. Isso mesmo. Ele vai ser um trem de pouso. Que vem de água, né? E avião. Hidroplano. Ou hidroplano, desculpa. O hidroplano. Ou seja, ou ele vai ser terrestre, ou litoplano, que é a mesma coisa. Isso. Ou seja, ele pousa só na terra. Ou ele vai ser hidroplano, que só pousa na água. Isso mesmo. E ainda tem um terceiro caminho, que é aquele que pousa nos dois. Ou na água, ou na terra. Né? Aí ele tem um sistema que possibilita ele pousar tanto na terra quanto na água. Isso mesmo. Nesse caso ele vai ser o anfíbio. Da biologia, né? Isso. Tipo pato. Pato não, o sapo. Sapo, uma lagartixazinha lá que gosta de ficar na água e vai pro... Mas o sapo é o mais conhecido. O sapo é o mais conhecido. Ele nada e ao mesmo tempo pode viver em terra. Na terra. Ou seja, o anfíbio, né? Ele é um anfíbio. Isso. Então, avião anfíbio. Então, quanto ao meio de operação? Então, hidroplano, somente operação em água. O litoplano ou terrestre, que é somente a operação em solo, em terra. E o anfíbio, que pode ser tanto na água quanto no solo.
Perfeito. Ok? E aí a gente tem também uma classificação quanto à distância de pouso e decolagem. Isso. Então, se aquela aeronave... Aí, senhores de helicóptero, Agora é presta vocês, hein? atenção. Se aquela aeronave é capaz de subir, né? Ou seja, pousar e decolar numa distância horizontal 0, ou seja, onde ele está, ele não precisa se locomover nada, ele Simplesmente vertical, né? vertical, Só subir e descer. ele vai receber o nome de VTOL. Vertical Takeoff Takeoff and Landing. Isso mesmo. Né? Então, o nosso querido Agusta tem um trem de pouso de classificação quanto à distância de pouso e decolagem, VTOL. VTOL. De classificação quanto à mobilidade... Aí ele vai ser Opa! Não, mobilidade não, meio de operação. Desculpem. Meio de Ele vai operação, ser desculpa. litoplano, Litoplano. ou terrestre. Então, quanto ao meio de operação, litoplano Litoplano. terrestre. Quanto à distância, Aí é VTOL. VTOL. vertical takeoff and landing. Isso. E aí a gente pode ter um avião que decola em um curto espaço de pista. Qual vai ser? Aí vai ser o STOL. STOL. Isso, não é o stall de velocidade, tá? É outra coisa. Isso é outra coisa. Que é o S vai de Short Takeoff and Landing. Ou seja, curto. Isso. E temos o avião da Gol, da TAM, da Latam, da Azul, enfim, não importa, Sim. que é o CETOL. Isso, que é o conventional, né? Que é o decolagem e pousos convencionais. Conventional. De longas distâncias, né? Takeoff and landing. Isso mesmo. Então, meio de operação, distância de pouso. Perfeito. E aí temos a mobilidade. Isso. Ou seja, aquele trem de pouso, ele é móvel? Temos que observar. Se ele não for móvel, ele já vai ganhar a classificação muito difícil, pessoal. Fixo. Isso. É bem intuitivo também, né? Fixo é fixo. É fixo. Parado. Tá O lá. pessoal chama também de canela dura, né? Isso. Que é o caso do Paulistinha, o caso do Aerobuero, Cessna 152. o caso da maioria dos aviões que você vai voar 72. na sua formação, Isso. né? O 72, tudo, o trem é fixo, não tem conversa. O trem fica lá Até paradinho. o Caravan, né? Que é um grande, Grande avião trator fixo. aí Da aviação. da aviação e é fixo. É fixo. Fica lá, vai voar e vai ficar à mostra. Acabou. Então, é isso. E aí você tem o... Aí você fala, bom, ele se mexe? Não, ele é fixo. Então, ele é fixo. Ok. Isso. Ele se mexe? Então, agora nós vamos ter que observar. Isso, aí tem duas coisinhas, se caso ele tem esses movimentos, né? Quando ele recolhe, ele fica totalmente para dentro da fuselagem? Aí a gente vai responder sim. Então ele é escamoteável. Quando ele recolhe, ele fica um pouquinho fora da fuselagem? Sim. Então ele vai ser retrátil. Retrátil. Então, se o trem de pouso não recolher, não se mexer, ele é fixo. Se ele se mexer, nós vamos ter que observar se ele é escamoteável ou retrátil, a depender de como fica a roda. Então, existem aviões, né? Acho que na aula eu uso até um DC-3, Isso, que fica metade da rodinha, um clássico da aviação. Clássico, né? Muito conhecido, né? Fica metade da rodinha e fica para Isso. fora. Quer dizer, já melhora muito, né? Diminui o arrasto, Isso. porque a maior parte dele tá para dentro. Mas ainda é retrátil. Mas ele é retrátil Ali nesse caso. mostra ali os pneuzinhos. E nós temos o caso de um avião da Gol, da Latam, que o sistema inteiro ele entra totalmente dentro da fuselagem, até um pouco dentro da asa, Isso. e some. Então, e aí vem uma portinha, né, que tem alguns Boeings, principalmente a Boeing que faz muito isso, né? Os Boeings mais antigos, ainda você consegue Ver a roda. quando você vê ele na barriga, né? A rodinha tá lá, tá guardada ainda, tá? Não tá do lado de fora. É escamoteável. Mas ele continua sendo escamoteável. Só que a rodinha tá lá sem um compartimento que fecha. Mas ele tá escondido. Agora tem outros Boeings aí mais atuais que ele tem a portinha que fecha. O Airbus é o que mais usa, né? Você olha embaixo assim, Tá voando, liso, não né? tem nada. Tem nada. Tá? Tudo faz parte como se tudo fizesse parte da barriga do avião. Ou seja, melhora a eficiência aerodinâmica. Muito mais. Quem já voou avião retrátil percebe, né? Você fez multi? Sim. Você fez no Seneca? Isso. Você percebe. Nossa! A hora Muito, que você muito, recolhe, maluco! Quando você... E se você acionar ele, né, vindo ali pra configuração de pouso, que a gente Segura fala, sujar demais. o avião, nossa, você sente muito, drena muito a velocidade. Muito, muito. Então, assim, eu lembro, cara, que quando eu tava decolando, né? E aí você recolhia o trem de pouso, parece que você ligava um booster. Né? Verdade. Nossa, o avião dava aquela... Dava aquela... aquele respiro e aí vai, né? Agora eu vou conseguir andar. Nossa, Era verdade, maravilhoso isso isso mesmo, aí. Muito legal. Isso mesmo. Então, assim, fazer a revisão aí, Fonseca. Vamos lá. Sobre a mobilidade. Então, mobilidade. Então, fixo é intuitivo, né? Fixo é
tá lá, tá à mostra para você e tá fixo. Ele não vai ter nenhuma mobilidade ali em recolher. Tá bom? Então, Cessna 152, 172, Caravan, alguns outros aviões aí conhecidos, ele vai estar lá com um trem de pouso fixo, tanto voando quanto em solo. Acabou. Aí, caso a mobilidade, esse trem de pouso, ele tenha movimento de recolher, aí temos que observar essa pequena regrinha. Se ele recolheu e não ficou nada à mostra, né, mesmo ali com o compartimento fechando, ou sem um compartimento, mas o trem de pouso entrou para dentro da asa ou dentro da barriga do avião, aí será escamoteável. Perfeito. Ok? O retrátil, ele vai recolher também, só que o trem de pouso, né, um pedacinho ali do pneu fica à mostra. Então, o mais conhecido aí antigamente que voava, Varig usou, outras companhias aéreas brasileiras usaram, que é o DC-3, que aí no recolhimento do trem de pouso, um pedacinho ali do pneu ficava à mostra. Tá. Ok? O que eu gosto de falar também é que escamoteável, embora não faça parte da etimologia da palavra, mas ali vem de escama, né? Então é uma coisa que está escondida, está simplesmente linear. Tem uma escaminha ali. Tem uma escaminha ali escondendo. Pode ser também, né? Só para poder memorizar e o aluno conseguir saber a diferença. E aí nós temos ainda... quanto à disposição das rodas. Sim. Então, o trem de pouso, a gente tem uma divisão importante, que é o trem de pouso principal Isso. e o auxiliar. O principal, ele vai estar sempre perto do centro de gravidade da aeronave. Então, assim, no caso dos aviões, o centro de gravidade ele sempre vai estar na asa, né? Localizado ali em algum ponto da asa. Eu acho que aerodinamicamente, a não ser que seja um caça, mas mesmo assim, é muito difícil você ter o centro de gravidade fora da asa. Né? Porque você não vai conseguir voar o avião por uma série de fatores que vocês vão aprender mais pra frente. Isso, teoria de voo. Em teoria de voo, quando a gente for ver os eixos, vocês vão ver que é muito difícil você ter um avião em que o centro de gravidade tá fora da asa. Né? Nem pode. É difícil, não tem jeito. O projeto dificilmente vai prever isso. Mas, pois bem, então, o que vai acontecer é que o trem de pouso principal ele vai ficar próximo da asa, ou seja, perto do centro de gravidade. Isso. E aí ele vai suportar a maior parte do esforço de pouso e também da manutenção do avião no solo. Isso, fechou. Perfeito. E aí nós temos uma variação para o trem auxiliar, que é aquela rodinha auxiliar. Isso. Que na maioria dos aviões que vocês estão acostumados a ver, lá, Latam, Gol, etc., ele está no nariz. Ele pode ser chamado também de trem direcional também, trem né? direcional. Que vai direcionar o avião no táxi. Perfeitamente. Também ajuda nisso. Esse trem, quando o trem auxiliar... Então, assim, o principal vai estar perto da asa, pronto, sempre. Isso. O auxiliar, ele pode estar no nariz do avião. Nesse caso, a gente vai chamar o avião de triciclo. Isso. Né? Como se fosse assim. Um triciclo lá do criança. Da criança, né? Duas rodas atrás e uma na frente. Fica o guidão, né? Na parte frontal, com uma roda na frente ali, a criança vai ali direcionando. E os dois principais atrás. Que é onde vai segurar o maior peso. Da onde a criança vai sentar. Isso mesmo. Perfeito, é um triciclozinho. E nós temos ainda os aviões, e aí nesse caso são os aviões menores, né? Até existem aviões grandes convencionais, que é o caso do próprio DC-3. Isso. Né? Mas de modo geral, hoje a gente só vai ver aviões pequenos voando convencional, que por exemplo, o Paulistinha, ou o Aerobuero, que é quando esse trem auxiliar está lá atrás na cauda. Isso. Né? Então, você tem esses dois tipos de avião. O avião triciclo, que tem o auxiliar no nariz, e o avião convencional, que tem o auxiliar lá atrás. Lá na cauda. Qual que é a principal diferença deles, Fonseca? Então, a forma de você taxiar esse tipo de avião convencional, ele exige um pouco mais de coisas do piloto. De técnica do piloto. Então, uma delas é... Quando o avião está ali taxiando, né, e principalmente o narizinho com o trem de pouso lá atrás... Aliás, o trem do... Nossa, fugiu agora a palavra. O auxiliar. O auxiliar lá atrás, na cauda. E o trem principal que fica lá na frente. Então, isso faz com que a visão do piloto já seja limitada. No solo vai ficar olhando avião, pro céu. Isso. Então, tem que ficar fazendo ali taxiamento em S, né? Então, curva para a esquerda. Aí, olha, você tem a visão pro seu lado direito. Não tem nada? Curva para a direita. Aí, você olha pro lado esquerdo. E vai ali zigue-zagueando durante o táxi.
Para que o trem auxiliar seja eficiente durante esse taxiamento, né? Como o avião está muito lento, você precisa colocar uma carga, um peso maior ali no manche. Então, trazer o manche, puxar o manche para o seu peito, né? Ou ali, geralmente esses aviões têm um bastão, né? Então, coloca ele mais próximo da sua perna. Cabrar, realmente. Que é pra colar a cauda no chão. Isso, para você criar uma força aerodinâmica lá atrás, para que fique ali travado, para que as rodinhas consigam fazer a curva. Senão você não consegue, mesmo ali pedando no pedal, se você não fizer essa força, ele até faz, mas muito lento. E tem um nomezinho para isso também. O trem auxiliar lá atrás, ele se chama bequilha. Então, às vezes cai essa perguntinha também, tá? Então, bequilha é o nomezinho do trem principal lá atrás. Agora, o trem triciclo não tem nem fazer força. Ele é muito mais eficiente, porque a maioria também dos aviões... o peso do motor ali. A maioria dos aviões já de menor porte, né? Ele já tem um peso ali na frente. Então, aquilo ali já facilita. Você vai estar praticamente ali nivelado ali com a linha do horizonte. Tranquilo. Então, vai estar bem mais fácil de taxiar. Ou seja, de boa, né? Mas no pouso, aí muda as técnicas. Você pode fazer o pouso de pista, né? O pouso 3 pontos, que você toca as 3 rodas de uma vez. Na corrida de decolagem também você tem que picar o avião. Enfim, o convencional ele é mais problemático. É mais difícil. Não, mais técnica. É mais difícil, pronto, acabou. Sim, vamos dizer assim, ele é um pouquinho mais chatinho, né? Você tem que ter um trabalho melhor sobre ele. Então, quem vai voar agrícola, né? Vai sempre voar em convencional. Então é importante aprender aí. Mas assim, aí você pode falar, Léo, eu tô com dúvida no meu PP se eu vou voar um convencional triciclo. Meu amigo, voa onde você se sentir bem. Isso. Depois no PC você faz o que é mais seguro. O que você se sentir mais seguro, vai. E aí depois no PC você brinca. Eu, por exemplo, eu vou em Cessna, no PP também, né? Sim. E aí no PC é um pouquinho de Paulistreco. Eu vou umas 15 horinhas de Paulistinha. Eu acho que eu vou sentir como é que é. 5 ou 6. Eu não gosto. Eu fui os 15, aí na 15ª hora eu falei, eu não tô me sentindo seguro nesse avião. É um avião bom, tá, gente? Eu não tô falando que o problema é o avião. Eu não gosto por conforto. Seguro, Não, eu acho que ele é desconfortável. É desconfortável também, muito barulhento e tal. Ficar gritando, não tem fonia. Então, vamos pro Cessna. No PC, como você vai voar muito, 70 horas, eu sei lá. Eu, pelo menos, eu buscava um pouco de conforto. Mas também eu vou um pouco de bueiro também, né? Tanto que o Paulistinha eu só fiz toca remetida com ele, só o localzinho, uma horinha. Porque nem navegar. Eu queria mesmo... navegar eu fiz tudo no Cessna, não. É conforto. Eu vou um pouco de bueiro, que é até pior. Não, o bueiro ele é pesadão. Os superfícies de comando são menores. Né? O bueiro é um avião argentino. Também, né? Tem flap. Bueiro, né? O bueiro tem flap aqui em cima. Olha que três. Porque a asa é de metal, né? Sim. E assim, o Paulistreco ele é bem mais confortável que o bueiro. Ele é mais leve, os comandos respondem melhor, porque a área de comando é melhor. A do bueiro, cara, a área do leme é minúscula. Então você usa o pedal, não funciona. Você tem que acreditar. Você segura na mão de Deus e vai. Você dá o pedal pra direita lá e espera que vai funcionar. Claro que ele funciona, né? Mas entenda que ele responde diferente. Sim. Então, qual que é o ponto? Tem gente que adora isso. Eu tive um instrutor que, nossa, era o xodó da vida dele. Teve vários alunos lá no aeroclube lá que a gente... Falar de voar Cessna, que isso? Não, é bueiro. Só voava o Paulistinha, o bueiro. Só o Paulistinha e fazia navega, os caras... Tem paixão pelo... Então, vai do seu gosto. Vai do que você achar melhor. Isso mesmo. Bom, aí a gente ainda em trem de pouso começa a entrar nos amortecedores, né? Então, qual que é a ideia do amortecedor? Principalmente na hora do pouso, né? Ele absorveu um pouco daquele impacto e não transferiu o impacto do pouso para a estrutura. Isso. Né? E para os ocupantes também. Por isso que tem esse nome, amortecer, né? Reduzir, atenuar essa força de impacto que é causada no pouso. Então, existem alguns sistemas. Tem alguns que são molas. Então, basicamente, você põe as molas ali no sistema ou elásticos, né? E aí ele vai absorver. Isso. Só que qual que é o problema da mola? A mola, assim que ela absorve o impacto, ela tende a devolver. Ela não vai amortecer o impacto, né? Ela vai devolver. Vai devolver um pouco menos. Isso. Aí você desce de novo, né? Pode dar um boing, boing, boing ali na mola, né? É bem comum. Então, assim, precisa ter esse cuidado. Então, no caso da mola, é isso. Mas, por exemplo, no caso do Paulistinha, é um trem à mola, porque ele é simples. Isso.
né? É um sistema sem grandes problemas. Vai de acordo ali também com o tamanho do avião, né? Então, quanto mais pesado for o avião, quanto maior for esse avião, aí tem que melhorar. Tem que sofisticar ali o sistema de amortecimento. Né? Agora o avião... Você imagina colocar uma mola no Boeing. Meu, o pessoal ia... Primeiro que ia estourar tudo, né? Mas se tivesse uma mola aí super resistente... Rapaz... É porque o bueiro, o Paulistinha, não sei, nós estamos falando de quantos quilos? Talvez 300, 400 quilos, né? Talvez nem chegue a isso. É uma tonelada se for o caso. Não é. Porque o Cessna não chega a uma tonelada. 5,2,800. Então. 800 gramas, então... 800 gramas 800 não. quilos, 800 quilos. Não. 800 quilogramas. Deve ser menos, talvez metade. Né? Ou seja, tranquilo você colocar aí uma mola. Aí você tem os articulados, que é o seguinte, você deixa o próprio trem de pouso articular. Então, quando você pousa, ele abre. Sim. Que é o caso do trem do Cessna 172, 152, até o Caravan. O Caravan, isso. Ele abre um pouquinho, né? Ele abre. Pra ele se adaptar ali. Depois ele volta. Absorveu, aí ele volta ao seu tamanho original. Também é articulado. E aí nós temos os sistemas mais sofisticados, que são dois, né? Eles basicamente são movidos eles têm óleo, né? É um sistema hidráulico. Então, no caso do seu amortecedor de carro, provavelmente hidráulico, Sim. De aviões sofisticados, até da próprio trem de nariz do Cessna hidráulico. O que ele tem ali? Ele tem um óleo, e aí o óleo ele absorve o impacto. Isso mesmo, o óleo que faz esse amortecimento. Só que o legal é que quando você comprime o óleo ele não imediatamente volta para onde ele estava. Ele volta devagar. Então ele não devolve o impacto. Essa que é a vantagem. Então você comprime o óleo e aí ele vai devolvendo bem mais lento, devagar. Por isso que, né, na hora do toque é até mais suave, né? Por exemplo, o Seneca, né? Ele é o hidráulico. Uhum. Então quando você dá aquele toque com ele, você sente, né, a asa ali abaixando um pouquinho e depois ele volta. Depois ele volta devagar. Muito bom. Bem devagar, bem mais tranquilo. Confortável. Isso. A ideia é que esses amortecedores hidráulicos, eles têm regulagens da velocidade de retorno. Isso. Ele é mais sofisticado. Isso. E ele exige um pouco mais de cuidado do piloto. Uhum. Então, sempre num check, uma inspeção de pré-voo, né? Você tem que olhar lá a estrutura. Você não tá vazando. O Cessna é na parte da frente do nariz, né? O trem direcional. Então, olha ali se tem algum vazamento e tal. Se não tiver, tá tranquilo. Então, assim, a ideia é que esses sistemas são mais sofisticados e, é claro, eles são mais eficientes, são mais eficazes, Sim. né? E aí a gente ainda tem o hidropneumático, que é quando ele tem óleo e ar. Isso. Adiciona o ar ali dentro. E aí o ar é legal que o ar vai permitir que você controle a altura. Isso. Né? Interessante, Que a maioria, quando a gente vê os ônibus, né? Esses ônibus de viagem, até mesmo ônibus que tem aqui em São Paulo, que são transporte público, na hora que a portinha abre para entrar o passageiro sair, ele dá aquela baixadinha pro lado, né? Para poder facilitar ali que a altura, às vezes é um ônibus muito alto, só pro passageiro conseguir. E você mexer. Até ouve, não? Isso, que é a válvula. E aí vai descendo. Isso mesmo, né? Então, assim, no caso dos aviões, pode não ter esse comando, né? Para baixar e tal. Pode ser que você tenha que ir lá e realmente encher e tal. Mas é a mesma ideia. O ar, ele regula geralmente a altura. Isso. E ele também ajuda nessa absorção do impacto. Isso mesmo. Então, vamos fazer uma revisão geral antes da gente ir do conjunto, né? Então, o trem de pouso, ele pode ser classificado quanto ao meio de operação, quanto à distância de pouso e decolagem, quanto à mobilidade e quanto à disposição de rodas. Então, vamos lá, Fonseca, meio de operação. Quais são meio as de operação, classificações? hidroplano, somente água. Litoplano ou terrestre, somente terra, o solo, né, que a gente pode falar também. E o anfíbio, qualquer um dos dois. Distância de pouso e decolagem. Então, VTOL, que vem de Vertical Takeoff and Landing, então é uma decolagem, um pouso somente no sentido vertical, cima e embaixo. O STOL, que é o Short Takeoff and Landing, que é para decolagem em pousos em curtas distâncias. E o CTOL, que é o Conventional Takeoff and Landing, que é a maioria dos aviões aí, a maioria dos aviões de transporte aéreo regular, eles tem exige uma decolagem, um pouso maior de longas distâncias. Mobilidade fixo, então o trem de pouso tá ali, não recolhe nem nada, ele é fixo, a amostra. O escamoteável, ele vai recolher e fica dentro de um compartimento escondido. E o retrátil, ele vai recolher, porém o trem de pouso fica à mostra. Disposição da roda. Triciclo, trem principal atrás, aonde fica ali, onde recebe o maior peso, né? Fica embaixo da asa. E trem direcional na frente.
E o convencional, trem principal na frente e o trem auxiliar ou bequilha na cauda. Amortecedores, a mola. Então, mola, ele não vai amortecer, né? Simplesmente vai devolver a mesma força que você aplicar ali no pouso. É o que a mola vai devolver. Usado para aviões leves. Isso, pode articulado. ser mola, aliás, pode ser elástico, borracha, elástico, dependendo aí do que for da mola. O articulado, a própria estrutura do trem de pouso, ele tem essa premissa de ele esticar, né? Criar uma flexão, vamos dizer assim, né? Tração e comprime ao mesmo tempo, né? De abrir durante o toque e depois ele volta à sua posição original. Hidráulico. Aí sim, o amortecimento é feito por óleo e o hidropneumático é o ar com óleo. Perfeito. Bom, agora a gente está falando aqui sobre classificações gerais, sobre o amortecedor, que a perna do trem de pouso vai estar ali, o amortecedor na perna, e aí finalmente lá na ponta a gente tem o conjunto de rodas. Isso. Então o que é o conjunto de roda? É o conjunto pneu, a roda efetivamente, que é onde o pneu está preso, e freios. Isso, esse é o conjunto de rodas. O pneu, pessoal, é igual o pneu da sua bicicleta, do seu carro, aquela parte de borracha que encosta no solo. Isso. Ponto. Acabou. Esse é o pneu. A roda é aonde o pneu está acoplado, que é a parte metálica, geralmente, que vai estar ali acoplado, né? Na sua bicicleta e tal. E onde vai colocar o sistema dos freios. Perfeito. Né? Na roda. E vamos falar um pouquinho do pneu. O pneu é o seguinte, aquela parte do pneu que encosta no chão é a banda de rodagem. Isso. É ela que pode ser gasta, né? Ali vai gerar o desgaste. Isso. É nela que pode desgastar. Na banda de rodagem tem os sulcos, que são uns frisos, né? Umas fendas, que tem também no pneu de carro. Na bicicleta tem também qualquer... Pra quê? Para justamente evitar a aquaplanagem, né? Ou a água sai por ali. Fala, né? Porque aí com esses sulcos a água não vai caminhar sobre o pneu, a borracha. E borracha com água escorrega, né? Então, para evitar isso durante um pouso, em chuva, alguma coisa assim, ou pista úmida, molhada, o que seja, ele evita a roda patinar. Perfeito. E nós temos na lateral, nós temos o costado, né? Então, assim, você tem aí essas nomenclaturas que são importantes saber. E é nesse costado que tem aquela marcação, né? Exatamente. O Cessninha, eu não sei se tem nos Boeings, agora não... Mas vamos voltar pro Cessninha, que é o que tá a maioria do pessoal vai voar. Então você vai olhar lá no pneu, junto com a roda, ele vai ter uma marcação. Uma tinta, né? Ali, numa cor vermelha, ou o que seja. Então, se aquilo ali tiver igual do pneu, a marcação do pneu com a marcação da roda... Então, quer dizer que a roda não rodou em relação à roda. Isso, perfeito. Caso estiver fora, tem que ser solicitado ali para o mecânico. Aí nós temos os pneus com câmara e sem câmara. A ideia é a seguinte, igual a bicicleta, né? Então, dentro do pneu de bicicleta tem uma câmara. Isso. De ar. Então, na verdade, você não joga ar no pneu, você joga ar na câmara. E a maior parte dos carros aí já é pneu sem câmara, né? Você não sou muito ligado a carro, mas acho que né? Tanto que quando eles vão fazer a troca de pneu, alguma coisa, eles colocam até uma vedação. Isso, porque aí coloca ele ali, o cara já coloca o ar, e aí ele já vai inchando, né? Inflando, aí ele faz até um barulho, né? Que já teve o contato do pneu com a roda e acabou. Acabou. Então, quer dizer, o ar, ele é armazenado ali dentro do próprio pneu. Isso. Né? As rodas, pessoal, então, elas são aquilo que abriga o pneu, vamos por assim, né? O pneu, ele abraça as rodas, né? Aquilo que é abrigado pelo pneu. E aí, diferente do seu carro, não sei se você já foi trocar pneu de carro, né, ou fazer um reparo, enfim, o cara arranca a roda inteira do seu carro, né, então ele tira os parafusos, e às vezes ele põe numa máquina, que pode ser manual ou automática, ele pressiona o pneu e arranca a roda de lá de dentro do pneu. Isso. É duro, é bem duro. Igual de bike também. Se você for tirar o seu pneu de bike, né? É a mesma coisa, tem que arrancar ali, tem que aplicar uma força e tal. Isso porque a roda ela é inteiriça de carro, né? Então a roda ela é inteiriça e você tem que colocar e tirar o pneu na força bruta mesmo, no muque, né? Ou usando algum dispositivo para, né, mexer. No caso do avião, não é assim. No caso do avião, a roda ela se parte no meio.
Então, quando eu quero tirar o pneu da roda, eu simplesmente desparafuso e abro a roda. E aí tira aquelas duas metades de dentro do pneu. Sim, acabou. Não tem que aplicar força, não tem que fazer nada. Sim. Se essa divisão da roda tiver no meio da roda, eu vou chamar de meia roda. Sim, simples. Simples. Que é onde tem a separação ali, né? No meio da roda. Do meio da roda. Agora, existe um outro jeito também em roda de aviação, que é nas flanges, que são as laterais ali onde o pneu encosta. Eu posso conseguir tirar a flange de um lado, por exemplo, e eu tiro todo o pneu por aquele lado. Sim. Ou posso conseguir tirar a flange do outro lado também. Que é simplesmente aquela parte que o pneu fica Colada, encostado, né? na Encostado roda, junto com a roda. nas flanges. Sim. Se eu conseguir tirar as duas flanges, eu vou chamar esta roda de flanges independentes. Né? Uhum. Agora, se eu conseguir tirar somente uma flange, porque tirar uma flange já é suficiente. Você vai falar assim para mim, por que pode ter duas flanges? Porque às vezes pode facilitar o serviço de manutenção para deslocar um pouco o pneu para um lado, para o outro, enfim. Mas um avião é muito grande, muito pesado. Então pode existir uma necessidade de projeto tirar de manutenção. tudo, né? Você não imagina, né? Não precisa, Nem talvez precisa, você tire um lado. Que você falou, dá uma tirada um pouco de um lado para ver o que tem que fazer. E acabou, já volta. Isso. Mas você pode ter também só tirar um lado, porque se você tirar só uma flange, você arranca o pneu inteiro por aquele lado. Isso. Nesse caso, vai chamar cubo e flange. Quer dizer, tem o cubo e tem a flange. Né? Então a roda tem o cubo, que é justamente a roda em si. Isso. E tem a flange, que é onde a lateral do pneu ali, o talão do pneu vai encostar para fazer a vedação. Isso. Então a gente tem de roda flanges independentes, quando você sai as duas flanges, meia roda, quando a flange ela é fixa, mas você consegue tirar, né, a metade da roda, e cubo e flange, que é quando você consegue efetivamente tirar somente uma flange. Perfeito. Tá? Ótimo. Ficou claro para os ouvintes, né? Sim. Uma explicação dessa, eu já não me preocuparia mais com esses caras aqui na prova. E aí, antes da gente ir para os freios, que é muito legal, eu queria dizer que se você não é aluno ATC e quer estudar com a gente, é só entrar no site www.atctreinamento.com.br. A ATC é uma escola de aviação civil homologada pela ANAC. A gente ministra cursos de aviação no formato EAD. Lembrando que esta aula comentada ATC faz parte de uma série complementar do nosso curso, para auxiliar os nossos alunos nas revisões das aulas. Junte-se aos mais de 5.000 alunos ATC e venha estudar com a gente. Para mais conteúdo de aviação, segue a gente lá no Instagram, @ATCtreinamento. Segue lá, pessoal. Bora após essa parada, vamos falar de freios. Vamos falar de freio, boa. O que é o freio, Fonseca? Nossa, que difícil conceituar isso, né? O freio, nada mais, nada menos, é um sistema que vai auxiliar a parada total de um corpo, né? Que no caso poderia ser de um carro, poderia ser do avião, de um trem, de um ônibus, enfim. Independente do corpo que seja, é um sistema que vai auxiliar a parada ou a frenagem total do avião, ou enfim, da parada total desses pneus, né, da aquarroda e aquela coisa toda. Uhum. Então, os freios nada mais, nada menos tem esse conceito. Perfeito. Então, eu acredito, Fonseca, que ficou claro aí o conceito. E aí nós temos os tipos de freios. Quais são? Então, os tipos de freio existem dois tipos. Nós temos o freio a tambor e o freio a disco. Então, qualquer um e qualquer outro, né? O freio a tambor, né? O próprio nome já fala a tambor. Dentro dele, ele vai ter uma espécie de um calço que, no momento que você aplicar os pedais no freio, ou até mesmo puxar o freio de mão ali do avião, né? O parking brake, que vai falar do avião, através de uma espécie de uma mola, né? Sim. Ele vai empurrar pelo atuador, ele vai empurrar as sapatas. Aliás, o atuador que vai fazer a atuação dessas sapatas, empurrando junto com o conjunto da roda para travar o movimento circular da roda. Esse freio ele é meio que por dentro, né? Isso. Ele está presente na maioria dos carros populares. Geralmente ficam atrás. A maioria dos carros ficam, né, o freio a disco à frente e os tambores os dois atrás ficam os tambores. Perfeito. Então, componentes desse freio que a gente pode dizer. O tambor em si. Isso, o tambor. Sapatas.
existe lá o cilindrinho, né? Que é quando você aplica o óleo lá dentro e ele consegue, por pressão, atuar. E por pressão, retorno, o que é a atuação, só para o ouvinte? A atuação é pressionar as sapatas contra o tambor, provocando um atrito, reduzindo a velocidade. Perfeito, isso mesmo. E o retorno é através dessas molinhas, né? Quando você tira o pezinho lá, isso é muito importante. Ele volta através das molas. Porque é pergunta de prova. Isso. Como as sapatas retornam depois da atuação? Através de molas. Isso. E um freio um pouco mais eficiente, né? Que é em relação ali ao tambor, é o disco. Tá. Então, o conjunto do freio a disco gira junto com a roda, que pergunta isso também, né? Então, gira junto com a roda. Porém, vai ter um disco mesmo, né? Ali um formato ali. Assim como o tambor também gira junto com a roda. Então, o disco, nada mais ou menos, é uma estrutura ali circular que fica ali girando junto com a roda. E vai ter pastilhas, né? Uma pinça com a roda. Porém, vai ter um disco mesmo, né? Ali um formato ali. Assim como o tambor também gira junto com a roda. Então, o disco, nada mais ou menos, é uma estrutura ali circular que fica ali girando junto com a roda. E vai ter pastilhas, né? Uma pinça segurando essas pastilhas que no momento que o piloto, né, ou a pessoa ali selecionar pisar o pé no freio, vai mandar ali através de um óleo, né, hidráulico, diretamente para os cilindros atuadores. E aí vai fazer com que a pinça pressione o disco que está girando. E aí pronto, aí faz esse contato e freia. É bem fácil de ver isso em freio de bicicleta. Isso, mas bicicleta é mecânico também. Hidráulico. A minha bike é hidráulica. Legal. Mas é mecânico. Assim, você vê o que é mecânico, você percebe o cabinho puxando. Isso, né? isso. Tem alguns que são mecânicos. Isso. Mas hoje está muito comum o hidráulico já, na bike também. Legal, hein? Então você aperta lá, ele na verdade ali na manete é uma bomba, né? E aí você pressiona um atuador. Sim. Ele vai, empurra o óleo, lá embaixo o atuador. Olha. Pinça. É bem visível, né? Porque fica mais fácil de ver do que o carro. Entendi. Né? Isso. Então, mas é igual de bicicleta. Se você anda de bike, você sabe que pode existir o freio a disco acionado mecanicamente ou acionado hidraulicamente. Isso mesmo. Então, o acionamento ele pode ser mecânico, já é até o próprio próximo tema aqui. Acionamento pode ser mecânico ou hidráulico. Ou até pneumático, como os carros modernos estão vindo, só que em avião não é comum, que é com ar. Então, aqui a ideia é, se for mecânico, você vai puxar um cabo de aço lá que vai pressionar as sapatas ou as pastilhas, no caso da bicicleta, né? Se for hidráulico, você vai pressionar um pouquinho e aí ele vai multiplicar a força, né, do seu pé ou da sua mão lá para pressionar as sapatas ou a pinça com as pastilhas, né? E aí a gente tem sempre que falar em aviação, Fonseca, a questão da emergência, né? Ah, sim. Então sempre tem um freio de emergência. Sempre vai ter uma redundância nesses freios, né? Seja no mesmo tempo que ele estiver funcionando junto com outro sistema, ou outro sistema que só vai entrar se o outro te falhar. Se tiver redundância, por exemplo, no caso até de um Cessninha, ele pode ter ali 2 atuadores no mesmo pedal. Isso. Então, se um sistema falhar, ainda o outro já, como tá trabalhando ao mesmo tempo, só que se um falhar, o outro ainda tá lá. A única coisa é afundar um pouquinho mais no pé. Talvez você nem perceba. Pode ser que nem perceba. Talvez você sinta até no pé ali um pouquinho só de um pouco mais duro, né? Que tá perdendo ali óleo, mas você pressiona só mais um tiquinho. Mas vai ser imperceptível. Porque, às vezes, naquele mesmo freio, você tem 2 atuadores lá no freio e também os 2 do pedal. Isso. Então, fica 2 trabalhando ao mesmo tempo. É claro que vai deixar a coisa mais mole, né? Porque, são vezes 2, duplicou a força. Isso. Mas, se você perder um, ainda é suficiente para tocar. Perfeito. E você tem um sistema adicional. Isso. Aí o adicional só vai entrar... Lógico, se for colocado automático, né? Mas ele só vai entrar se o outro falhar. Então, no Cessninha, por exemplo, até mesmo nos carros, esse sistema adicional é o próprio freio de mão. Ou no Cessninha lá, o parking brake, né? Então, caso de uma falha mesmo do pneu ali durante a frenagem do veículo, do avião, da aeronave, você puxa ali o parking brake ou o freio de mão do carro, acabou. Aí entra uns segundos para conseguir ajudar nessa frenagem emergencial, né? Aí vai queimar pneu, aí não tem problema, mas é o emergencial. E na aviação a gente tem ainda o anti-skid, que é o ABS da aviação. Que em vez de segurar o freio, a roda de uma vez lá, deixar ela derrapar, ele vai pinçando assim, pulsando, né? Freia, solta, freia, solta, freia, solta. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido.
de modo que isso aumenta a eficiência de frenagem. O nome disso nos carros é ABS e no caso dos aviões é o anti-skid. Que a diferença principal é que nos aviões, o anti-skid, quando o avião tem anti-skid, é possível desativar o anti-skid. Isso, ele pode ser operacional ou não. Ou não, porque o piloto pode querer para pousar em algum lugar, uma neve, ou por qualquer motivo, o manual traz que em determinadas circunstâncias você tem que desligar o anti-skid. Isso. Diferente do carro. Se o carro tem ABS, não é possível desligar o ABS. Vai ser ABS pro resto da vida. É ABS para forever. Isso mesmo. Certo? Perfeito, Léo. E aí nós temos o sistema hidráulico. Isso, que é o sistema mais importante e é o cargo-chefe aí de toda a aviação, né? Sim. Não tem jeito. Pode ser usado para quê, Fonseca? Olha, o sistema hidráulico ele pode ser usado para sistemas complexos, né? Ou até mesmo coisas muito pesadas que a mão humana, se no caso fosse fazer um acionamento manual ou mecânico, teria que ter muita força para movimentos muito grandes. Recolher um trem de pouso, o trem de pouso às vezes pesa 2, 3 toneladas. Então imagina você fazendo isso. Puxar na mão. Entendeu? Aí tem um sistema hidráulico, que a gente vai entender ali depois através de uma lei, como a mágica acontece, né? Ou até isso, que vai multiplicar essa força. Também, por exemplo, um sistema de flaps, né? Imagina ali o piloto no A380, tendo que fazer manualmente ou mecanicamente, acionando aquelas placas, né? Gigantescas. Enormes, uma velocidade imensa. Então, tem ali o sistema hidráulico para facilitar o trabalho do piloto. Perfeito. O sistema hidráulico, pessoal, pode ser super simples. Como eu falei, né? Numa bicicleta, você consegue pôr um sistema hidráulico. A gente vai ver isso em vantagens lá, né? Lá na frente. Ele é muito mais simples. Mas ele também pode ser sofisticado. Então, dependendo do tipo de sistema, da confiabilidade que você quer colocar, você vai colocando. Você coloca reserva, você coloca bomba, você coloca um monte de coisa que vai fazer ele ficar um sistema muito mais eficiente e segurar muito mais peso, né? Sofisticado, você vai mais peso, mais confiável. Fica muito mais confiável, né? Claro. E então, assim, o sistema hidráulico ele pode ser simples, bem simples, como nós estamos falando aqui lá no Cessna, a atuação dos freios é hidráulica. Isso. Simples. Num avião pequeno você tem uma atuação, né? Simples, né? Isso mesmo. Qual que vai ser o ponto aqui? O sistema hidráulico ele funciona através da lei de Pascal. Então, o que é isso? Se a gente pegar um fluido e aplicar, né? Vamos imaginar assim, sobre 10 centímetros quadrados eu aplico num sistema fechado, tá, pessoal? Então você pensa numa caixa, numa mangueira, enfim. E eu aplico em 10 centímetros quadrados 10 newtons. Se do outro lado da caixa eu abrir um buraco lá um atuador lá de 100 centímetros quadrados, ou seja, 10 vezes mais, eu vou ter 100 newtons. Isso. Então a ideia é, se eu fizer 10 quilos de força numa pequena área de 10 centímetros quadrados, se eu pegar lá do outro lado, pode ser longe, pode ser 1 quilômetro de distância, não importa. Se o sistema for fechado, tiver uma mangueira fechadinha, com óleo lá dentro, um fluido adequado, e lá na ponta eu tiver dessa mangueira 100 centímetros quadrados de área, eu vou ter 10 vezes mais. Então é sempre proporcional. Só para você entender a proporcionalidade melhor. Se eu então aplicar em 1 centímetro quadrado, só para facilitar, 10 newtons, e eu tirar lá em 100 centímetros quadrados, eu vou ter 100 newtons, porque para cada é proporcional. Isso. Então, se eu aumentei 100 vezes a área, eu aumento 100 vezes a força. Isso mesmo. É claro que o deslocar alguma coisa pento. Então, se eu mexer aqui 10 centímetros, lá eu vou mexer 0,1. É bem menos, né? O deslocamento vai ser menor. Mas a força... Sim, vai ser isso, vai ser de acordo com o que você aplicar lá e a forma como foi feita a área principal de aplicação. Isso, que é o primário, né? O sistema lá primário. O atuador, que é o sistema secundário, uma área maior, vai movimentar na mesma proporção uma área e vai criar força maior. E isso aí, mesmo. O ponto aqui é que a gente pode entender o rendimento. Então, igual, eu tô dando aqui o exemplo, né? 10 newtons em 1 centímetro quadrado. 100 newtons em 100 centímetros quadrados. Isso. Qual o rendimento? 100 vezes. Né? Quer dizer que para 100 vezes não, é 10 vezes. Porque quer dizer que eu apliquei 10 newtons e eu tive 100 newtons lá na frente. Aí foi com 10. Então ficou 10 vezes o rendimento. Isso. Então eu consegui multiplicar essa força em 10 vezes.
Isso mesmo. Eu só precisei aplicar 10 kg força de força. E Sim. lá na frente saiu 100. Quer dizer, excepcional. Então, assim, pessoal, é muito importante vocês entenderem essa vantagem, que é justamente a facilidade que nós temos de conseguir colocar aí uma força muito maior, né? Isso mesmo, perfeito. E é por isso que nos sistemas hidráulicos, muitas vezes se usa uma bomba, né? Porque a bomba, ela Gera consegue força. aumentar mais essa força. Porque o sistema hidráulico ele tem um limite. A forma como ele foi construído é aquilo que ele vai entregar para você. Só que para aumentar mais ainda essa força, ou teria que aumentar mais a sua área ali primária, Uhum. e muito E aí mais. poderia ser. Então seriam umas coisas gigantescas que poderiam Então acontecer. você já né? faz uma bomba, ela já aplica 100 newtons Isso, ali ele na vai- cabeça. Quer dizer, lá isso. na frente vai sair 1000. Isso. Aí por isso que nos sistemas hidráulicos necessita ter uma bomba hidráulica para conseguir aumentar mais ainda essa força, né? Uhum. Então, por exemplo, provavelmente um trator, né? Que precisa lá uma retroescavadeira, enfim, ou até mesmo um guindaste, Uhum. ele vai ter que ter uma bomba para conseguir aumentar mais ainda essa força. Perfeito. Ok? Então, é mais ou menos isso. E a lei que rege isso é a lei de Pascal. E a fórmula é A formulinha é força aplicada né, sobre a área que ela a área aplicou. da força aplicada igual a área lá, a força que está sendo resultante lá da atuação sobre a área que está sendo movida lá na no atuador. resultante. Ou seja, simples. Mas o mais importante é vocês entenderem isso. Se eu tenho 1 centímetro quadrado de área e lá na ponta eu tenho 10 centímetros quadrados, são 10 vezes mais, a força vai multiplicar por 10. Isso mesmo. Até acho que nós falamos errado aqui, porque eu apliquei 10 newtons em 1 centímetro quadrado. Se eu tiver 100 centímetros quadrados lá, isso aí vai valer 1000 newtons. Isso, porque pega o 10, multiplica lá por 1000 da Então, área. multiplicou por 100, na verdade. Isso. O rendimento nesse caso é 100. 100 aí seria... Seria... Então, é isso só para vocês entenderem, tá, pessoal? O rendimento ele vai ser simplesmente a área final, né? A área de atuação sobre a área de aplicação. Então, 100 sobre 1, 100. Então, é 100 vezes a força. Ou no meu exemplo anterior, né? Que era 10, né? Então, estava aplicando em 10 centímetros quadrados e lá na ponta estava 100 centímetros quadrados. Então, vai ser 100 sobre 10 igual a 10. Então, o rendimento mecânico vai ser 10. Para cada newton que eu colocar aqui, vai sair 10 lá na ponta. Perfeito. Isso mesmo. Então, o rendimento é simples. É a força aplicada sobre a força final. Isso. Ou a área da aplicação sobre a área da resultante. Isso mesmo. Esse é o rendimento mecânico, tá? Bom, as aplicações nós já falamos aqui. São freios, comandos de voo, flap, recolhimento de trem de pouso. É um monte de coisa. Sim. Né? E aí você vai falar assim, por que a gente não usa elétrico, né? Por exemplo, no Cessninha, o flap é elétrico. É um motorzinho elétrico. Aí tem algumas vantagens. No caso, em relação ao mecânico, ao sistema mecânico, a força é a vantagem. Sim, muito maior. Se eu tiver que num sistema mecânico tá o trem de pouso lá de 2, 3 toneladas, ferrou. Eu vou precisar de um motor que gere 2, 3 toneladas. Eu percebi em um avião que eu voei, não sei se foi o... Nossa, agora não me recordo qual foi o avião. Flap manual? Era um flap manual. Talvez o Seneca mesmo. Eu não, acho não. Que o Seneca não. Vamos pôr o Seneca, isso. Porque eu lembro que o pequenininho... Seneca 1, né? Então, a força que tinha que colocar ali, era gigantesca. Porque você tem que vencer a resistência aerodinâmica. Isso mesmo. Mas os tupis da vida... Tupi. O Tupi também tem isso. Eu tava tentando lembrar do Tupi. Ele também, nossa, você tinha que realmente ali... É um freio de mão. Uma estrutura que você... Um bastãozinho ali que você vai puxando. Então, quanto mais flap, né? Quanto mais graus você acionar, mais força você tem que aplicar. Porque vai descendo ali uma placa, né? Criando mais resistências. E aí, em comparado ao Cessna que é elétrico, você só... Um dedinho ali, pum, acabou. Então, pra você ver como é que é a diferença, né? Diferença de então, forças, né? O hidráulico é mais... Em relação ao mecânico, a vantagem dele é que, Nossa. Né? Ele aumenta muito mais a força, mas a força que você aplica ali na sua mão é nada. Pode até ser eletricamente, você pode aplicar e aí vai atuar hidraulicamente a força. Isso, Bom, em relação ao elétrico, o sistema hidráulico ele tem uma vantagem, que as falhas são mais lentas e graduais. No sistema elétrico, né, se você tiver um problema no flap elétrico lá do Cessninha, ele vai dar pau. Deu pau. Não tem flap. Ou vai parar onde tá, ou ele não vai atuar. Não vai, Então, no caso da falha de qualquer sistema, ele tende a ser
imediata, ela não dá sinais, ela simplesmente, o fio lá tá descascando, você não percebe. Você não percebe. Você não vê, ele tá funcionando o flap, daqui a pouco rompe. Já era. Acabou. Diferente do sistema elétrico. Porque no sistema elétrico, se o fio tá descascando, analogamente a mangueira tá furando, o que você vê? Você vê óleo. O vazamento. Você vai ver o vazamento. Tá indicando que alguma coisa está acontecendo. Tá indicando. Isso. Então você consegue... A falha ela é lenta e gradual. Ela não é de uma vez. Isso. No sistema elétrico, ou esse motorzinho aí, ele vai simplesmente parar de funcionar e acabou. É por isso que até hoje, até os aviões mais sofisticados, o sistema é hidráulico. Porque a confiabilidade é enorme. Sim. Então a falha é lenta e gradual. Além do que o elétrico tem o problema do peso, né? Nossa, porque às vezes você tem muito mais motor elétrico é pesado. Tem os cabeamentos, mais fios, então tudo é questão. E não é fiozinho, esses fiozinhos que é de chuveiro que o pessoal faz uma gambiarrazinha. Não é esses fios, não. Tem que ser mais confiável. São fios de cabo grosso, cabos, né? Que acaba criando mais peso pro avião. Em relação ao pneumático, o hidráulico ele é melhor por causa da precisão. Isso. Né? Perfeito. Devido à compressibilidade do ar. Então, quando eu aplico uma força no ar, eu não vou ter lá do outro lado essa força aplicada, porque uma parte o próprio ar vai absorver para comprimir. Então, ele é mais vantajoso. Ponto, acabou. Isso. E a falha do pneumático é muito mais evidente, né? Ele é muito mais rápido. A gente pode perceber. O ar falha, um furinho ali. Isso, é como se fosse o elétrico, vamos dizer assim. Né? Se der a falha, não vai aparecer na hora. Precisa recarregar novamente a pressão para conseguir te entregar. Por isso que a maioria dos caminhões muito mais antigos, né? O caminhoneiro, o que ele faz? Ele fica ali acelerando o motor ali do caminhão para jogar, né, criar o vácuo, né, para simplesmente conseguir o sistema o sistema de pneumático conseguir gerar uma pressão ali, para que quando ele bombear ali na hora da frenagem do caminhão, ele conseguir ter o ar. Por isso que ele fica ali acelerando para conseguir carregar o sistema, recarregar esse sistema para fazer a parada. Porque no caso do sistema elétrico, tem um reservatório de óleo e o sistema é fechado. O hidráulico, né? Desculpa, o hidráulico, perfeito. No caso do pneumático, o reservatório de ar é a atmosfera. Isso, Por isso que tem que ter essa válvula de espirro, né? E joga pra fora. Você sempre vê um caminhão freando, e o pneumático também tem esse problema. Como a gente tá falando de ar, o que pode acontecer no ar? Umidade. Então, no sistema pneumático, ele tem que ter uma reserva de drenagem, né? Ou reserva de alguma coisa a respeito com água. Eu esqueci a palavra agora. Que é justamente você drenar a umidade do ar. Porque você não pode ter o engripamento, né, do sistema. Então é chato. Ou seja, pessoal, não inventa. Isso. É hidráulica, acabou. Isso, tanto que nos aviões de grande porte, né, os motores a reação, eles são acionados pneumaticamente. Aí sim, um sistema de ar que gera ali a rotação. Depois que entrou, acabou. Aí sistema pneumático nós vamos ter ar-condicionado. A parte de acionamento acabou. O avião tá no solo. E já era. E ar-condicionado. E o ar-condicionado, isso. Agora, a parte que você precisa de mais confiabilidade e pressurização, porque aí não tem jeito. Nós estamos falando de ar, né? É o ar. Mas de resto, tudo que der para usar hidráulico, usa. É melhor, isso. Pessoal, agora nós vamos falar sobre as generalidades de motores. A Fonseca sabe disso, né, Fonseca? Qual que a maior parte dessa matéria é motor? Motor, não tem jeito. E é o que cai na ANAC. Independente se for helicóptero ou avião. E vai cair na ANAC. Exato. Com certeza. Vai cair na ANAC. Então, o mais importante aqui é a gente começar a falar de motores. Aí, a partir de agora, nós vamos entrar em umas 3, 4 aulas só falando de motores. Só de motores. O funcionamento, as partes, potências, motor... Como é que... É claro que pro PP é mais voltado para o motor a pistão. Mas a galera do piloto comercial lá na vai frente ter motor de reação. Motor a reação. Vai saber cada parte, como funciona, quais são os nomes dos ciclos, né? Exato. E aí por aí vai. Então, o mais importante aqui agora é a gente fazer uma introdução. A primeira coisa, o que é um motor, Fonseca? Então, o motor, nada mais, nada menos, é um transformador de energia. Certo. Lembra? A gente aprendeu lá em teoria de voo que a energia nunca se cria, né? Ela simplesmente é transformada. Então, vai ter que sair de um tipo de energia para outra. Então, no caso... Se for motor, a energia resultante tem que ser mecânica. Mecânica, isso. Então, no caso aqui dos nossos motores, que é o que a ANAC cobra dos alunos, simplesmente, dos pilotos, no caso, né? É simplesmente que é energia que é gerada lá do combustível, por isso que esse motor precisa ter o combustível, e transforma em mecânica. Então, vem da energia calorífica para energia mecânica. É por isso que na prova eles perguntam, os motores aeronáuticos são considerados motores
térmicos, Perfeito. de temperatura, né? Então tem que ter ali uma energia calorífica que venha do combustível, transforma em mecânica. E aí essa transformação gera calor. Tá. Por isso que ele é considerado um motor térmico. Isso. Então, o motor térmico é um transformador de energia térmica em energia mecânica. Motor é tudo aquilo que transforma qualquer tipo de energia em energia mecânica. Esse é o conceito de motor. Isso. Hoje, como está aí, né, com a tecnologia, hoje alguns aviões já estão sendo com motores elétricos, mas a energia que está sendo passada para a hélice é mecânica. Então, o principal é o elétrico, então tá tendo ali um motorzinho elétrico funcionando, gerando energia elétrica, e aí transforma em mecânica para o avião conseguir se locomover. Então, se for motor, levou a palavra motor, ele transforma algum tipo de energia em energia mecânica. Isso mesmo. No caso dos motores térmicos, que é o que nós vamos estudar, que são motores a combustão, geralmente, porque ele vai transformar energia térmica em energia mecânica. Nós temos o motor de combustão interna e o de externa, né? Isso. Então, é intuitiva a palavra. Interno é dentro, né? Dentro do motor. Isso. Então, há algum tipo de combustível que vai estar dentro do motor fazendo essa transformações de energia. Vai gerar, essa combustão vai acontecer, vai gerar energia calorífica. Térmica. E aí vai transformar de alguma forma em mecânica. Perfeito. Então, esses são os mais usuais. A maioria dos aviões... Aliás, eu acho que, pra ser sincero, eu nunca vi um avião com o que a gente vai falar que é o externo, né? Ah, não existe. Todos os aviões, mesmo aqueles lá dos primórdios, lá do Santos Dumont, é tudo interno. E o de combustão externa, um grande exemplo que tem até nos livros de conhecimentos técnicos é o trem, né? Maria Fumaça. A Maria Fumaça. Então, é um tipo de compartimento externo que pode receber qualquer tipo de combustível. Basicamente, combustão. Ou seja, onde acontece a combustão é longe do motor. Isso. Não está dentro do motor, é fora do motor. Não longe, mas é fora. E aí, de alguma maneira, por exemplo, no caso da Maria Fumaça, qual que é a ideia? A ideia da Maria Fumaça é muito simples. Você tem uma caldeira, que você vai tacando carvão, ela vai aquecer a água, e aí o vapor d'água pressurizado vai por tubos para dentro do motor e faz esse girar. Movimento mecânico e faz o movimento mecânico acontecer. Então, quer dizer, a combustão aconteceu fora do motor. O motor lá, que é onde o vapor faz efetivamente o movimento mecânico acontecer, isso. Ele tá externo, né? Tá externo. Isso mesmo. Então, assim, a combustão externa, ela acontece num local diferente da onde acontece o movimento. Isso mesmo. Né? E o que pode perguntar lá na prova, na banca, é que o motor externo pode receber qualquer tipo de combustível. Sim. Pode ser madeira, pode ser carvão. Você tá enfiando carvão lá pra aquecer. Gasolina, o que você colocar lá, ele vai aceitar. Na Maria Fumaça, você tá botando carvão pra aquecer a água. Isso. Beleza, se eu for lá e tacar lenha, vai também, do mesmo jeito. Gasolina. Vai qualquer porcaria. Qualquer coisa lá que você jogar plástico, qualquer coisa. É claro que tem eficiência. Isso, né? Pode ser que carvão seja mais eficiente do que, sei lá, o custo, né? Enfim. A madeira lá. Pode ser que seja melhor. Isso. Mas... Já na combustão interna, ele é limitado. Então, é um tipo de combustível específico, porque vai trabalhar dentro do motor. Então, não pode ter coisa sólida. Não pode jogar carvão lá dentro do motor, lá no tanque. Tá? Então, ou se ele aceitar, vai travar o motor, né? Não, interna. Não tem jeito. Então, só tem que prestar atenção nisso. Interna, dentro do motor. E tem combustíveis específicos. Combustão externa é fora do motor, por isso que é externo, e pode aceitar qualquer tipo de combustível. Beleza. Bom, então essa é a introdução geral. Agora vamos falar sobre os tipos de motor que a gente pode térmicos, né? Que a gente pode ter na aviação. O primeiro tipo é um motor a pistão, que é igual ao motor do carro, igual um motor bem tranquilo. Tem cilindro, tem pistão, biela, de manivela, tem tudo. Tem tudo. E ele não produz diretamente a tração no avião. Ele precisa movimentar uma hélice, e quem vai produzir a tração no avião é a hélice. Né? Isso mesmo. E aí, a gente tem 3 tipos de motor turbojato, né? Turbo, né? Isso. Que ele usa as turbinas. Quais são, Fonseca? Isso. No caso, temos o motor turbojato, né? Então, ele é um motor construído para voar em altas altitudes. Ele é um motor com uma eficiência muito baixa de combustível, ou seja, ele queima muito combustível. Tá. Ok? Ele é um beberrão de primeira. E
a velocidade para esse tipo de motores é a supersônica. Uhum. Então, a maioria dos aviões, por exemplo, os caças, eles usam os motores turbojato. Então, são motores que podem atingir velocidades muito elevadas, né? Acima da velocidade do som. Então, são motores supersônicos. São supersônicos. Em baixas altitudes, ele é ineficiente. Uhum. Ele consome muito combustível. E faz um barulho desgraçado. Isso mesmo. O próximo, temos o turbofan. Eu estou falando aqui em escalas decrescentes, tá? O que a ANAC pergunta é isso. Escala decrescente. Turbojato, que é o maior. O segundo, que é embaixo, né? Então diminui um pouco mais a velocidade. É o turbofan. Tá. Muitos confundem, né? Acham que turbojato é uma coisa e turbofan é outra. Mas o turbofan nada mais é que um turbojato melhorado. Uhum. Então a própria palavrinha fan, ele vem do inglês ventilador. Tem um fan na frente. Então vai ter um gigantesco ventilador na frente, que ele vai atenuar o som, né? Por isso que tem essas características. Lá nos motores a reação a gente vai ver como é que funciona o turbofan. Mas para o motor turbofan, ele permite você ter velocidades menores, ou seja, ali entre supersônica e subsônica, velocidades transônicas, né? Uhum. E ele é um motor de alta eficiência. Então você pode, ele proporciona você a voar em baixas altitudes, não tão baixas, tá? Porque tem o seu limite. Mas ele é diário, né? Uhum. Entre o supersônico e ele fica no turbofan. Tá. E por último, temos o turbohélice, que é um motor misto. Ou seja, vai ser uma hélice com um turbo, com motor a reação. Uhum. E eles foram construídos para velocidades intermediárias ou altitudes intermediárias. Então, o ATR, King Air, o próprio Caravan, são motores turbo-hélice. Muito confiáveis também. Muito confiáveis, sim. Tem até um motor, né, o PT6, que é o da Pratt & Whitney, que é o melhor motor, é um motor mais eficiente. Mais vale um turbo-hélice do que 2 a pistão. Boa. Mais vale um mono de turbo-hélice do que multi do que o Seneca, que tem 2 pistões. É bem melhor, viu, gente? Muito melhor. E por último, é um motor a pistão. Uhum. Então, vamos lá, em escala decrescente, ou vamos fazer pela escala crescente, então. Então, primeiro motor, que é de baixas velocidades e de baixas altitudes. Motor a pistão. Uhum. Acima do motor a pistão, temos o turbo-hélice. Certo. Acima do turbo-hélice, turbofan. E o mais rápido, né, o mais barulhento, o mais beberrão, turbojato. E, bom, acho que ficou claro, vamos partir que nós já estamos com 1h e pouco de podcast aí, os alunos já estão, né, 1h01, 1h02, hein? Aí, tá, então são esses os motores, e aí a gente tem algumas características, algumas qualidades do motor de aviação que a gente tem que observar. Primeiro, eficiência térmica, ou seja, a eficiência do motor, quanto de energia calorífica o motor transforma em energia mecânica efetivamente. Então, no caso dos motores a pistão, vai estar ali na ordem de 20% a 30%. Isso. Então, quer dizer que de toda a energia contida na gasolina, somente de 20% a 30% vai virar. O resto vai virar o quê? Calor, atrito, um monte de porcaria. Vai lá, vai embora com escapamento, coisa que vai pra atmosfera. Que não interessa. O que interessa mesmo é só 30%. Isso. Né? Os motores turbojato, turbofan, principalmente turbofan, já tem uma eficiência melhor na ordem de 60% a 70%. Isso. Né? Então, a eficiência térmica é isso. O quanto ele consegue transformar da energia calorífica do combustível em efetivamente energia mecânica. Aí nós temos outras qualidades. Vamos lá, Fonseca. Leveza. Então, leveza. Para não ter confusão, que muitos acham o motor não tem que ter baixa leveza, ou alta leveza, enfim. Então, sempre lembre da fórmula. Então, leveza é igual a massa sobre potência. Então, percebam que leveza e massa, elas têm alguma coisa em comum. Então, são diretamente proporcionais ali. Quanto menor a massa... Então, quanto menor a massa desse avião, desse motor, menor será a leveza. Então, menor leveza é melhor. Isso, então baixa leveza. Baixa leveza. Então, motor aeronáutico tem que ter baixa leveza. Beleza. Alta potência e baixa ou menor massa. Perfeito. E aí nós temos a facilidade de manutenção, né? Que é o quanto aquele motor é fácil de fazer a manutenção. Isso. Nesse caso, geralmente é o tempo entre revisão geral. Entre o TBO, né? O time between overhaul. Então, se eu tenho um TBO lá de 10.000 horas, ele é um motor melhor do que um que tem entre 5.000 horas. Quer dizer, porra, a cada 5.000 horas eu tenho que tirar esse motor, levar para uma oficina para poder fazer toda a revisão geral. É difícil manutenção, né? Isso. Agora, 10.000 horas já é bem melhor. Bastante hora para
para voar né? e... Voar sem ter os Isso. problemas de overhaul, que é a revisão geral. Aí tem a economia, Fonseca. Isso, a economia está relacionada a consumo, né? Então, uma aeronave, né, um motor que tenha baixo consumo de combustível, ele tem uma alta autonomia. Perfeito. Opa, desculpa, é economia. Alta Ou economia. até a mesma autonomia, né? Ou uma aeronave, né, um motor que tenha alto consumo de combustível é baixa economia. Então, é bem assim, né? Inversamente proporcional. Perfeito. Aí tem equilíbrio e regularidade. Isso aí tem a ver com a estabilidade do motor, né? Isso, tanto As vibrações. as suas vibrações, né? Então, o equilíbrio são as vibrações na vertical. Então, quanto de equilíbrio esse avião, o motor tem E durante o trabalhando... funcionamento, né? Isso, durante o seu funcionamento na vertical. E regularidade na forma horizontal. Aí nós temos o excesso de potência na decolagem, quer dizer, o quanto esse motor consegue entregar, porque o motor aeronáutico ele entrega um pouquinho mais de potência Isso. por até uns 5 minutinhos para você usar na decolagem. Isso mesmo. Quanto maior o excesso de potência na decolagem, melhor. Quer dizer que o mesmo. motor é mais potente. Teve um aluno que perguntou para mim, ele falou, mas o motor aeronáutico não tem como é que fala? Aceleração de corte, né? Que é que nem os carros, Os né? carros, Se você é. ficar apertando o acelerador, ele vai ficar ali... Ele vai cortar o batendo, né? giro, eles chamam, né? Isso, o corte de giro, é. Aí eu falei, não tem. Não tem. Por isso que você tem que tomar cuidado com esse limite. Tem que cuidar do motor. Isso. Tem aviões que só aceitam 1 minuto, tem avião que só aceita 5. Isso aí vai depender aí de cada motor específico para aquele avião. Perfeito. Às vezes tem um corte ali. Tem alguns contagiros, eu já vi, Fonseca, que depois do limite ele tem um outro e depois tem um vermelho. Então quando você dá na decolagem, ele ultrapassa o limite Aí, lá. ó. E aí você tem que ficar, você sabe que ali você tá nessa zona do excesso. E aí não pode... Mas basicamente, pessoal, é o seguinte, dá batente no motor, ele vai entregar essa potência. Não Isso, pode ficar no batente. Somente em questões de decolagem ou de arremetidas, né? Aí é claro. Você pode passar do limite desse motor. Tudo que o motor pode te dar. Isso, durante um determinado tempo, claro. E aí tem a pequena área frontal. Quanto menor a área frontal, menos arrasto. Isso. Né? Isso mesmo. Então, dependendo, a gente vai ver aí a forma dos cilindros, né? Se será horizontal opostos, verticais. Então, aí vai depender também. Isso vai modificar a área frontal do motor do avião e da estrutura do avião, né? Perfeito. Fonseca, acho que é isso. Sim, concluímos com sucesso. Uma aula aí, 5. E a gente agradece vocês terem assistido. Muito obrigado A a gente todos. se vê numa próxima aula. Valeu. Tchau, tchau, abraço.